Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Quero agradecer você pelo carinho, você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradecer ao Estúdio Box que cede pra gente gentilmente, carinhosamente, o estúdio para que nós possamos gravar o nosso podcast também. Segue o pessoal aí também nas redes sociais. Hoje, como sempre, né, o podcast está sensacional. Gente, eu vou conversar com um amigo de longa data, um amigo mesmo, que ia em casa, não vai mais, mas vai voltar aí agora, tenho certeza. Que é o Du, chama ele de Du, mas é Eduardo Jardim e pastor Eduardo Jardim, né, Du? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ô Bruno, o prazer é meu. Quero agradecer pelo convite desde já. E só não fui porque você não me convidou mais, cara. Qualquer churrasco, você sabe que eu tô dentro. Lógico, com certeza. A alegria de estar aqui com vocês, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Espero que seja um papo bem especial aí. O Du, é muito gostoso conversar com você, porque nós vivemos fases diferentes, né, na vida, né? E eu conhecendo um pouco mais, né, sobre o Evangelho, você já conhecia, sempre conheceu o Evangelho, e hoje a gente está sentado para discutir sobre o Evangelho, para falar sobre Deus. Algo que eu gosto muito de falar e algo que é uma essência sua hoje por ser pastor, né, Edu? Sim, nós nos conhecemos também num ambiente que eu também sou apaixonado, que é a comunicação. Sim, verdade. O rádio, às vezes sinto falta do rádio, né? Mas foi também um ambiente que eu gosto muito e durante o papo a gente vai falar um pouco mais, mas é algo que também dentro desse propósito de vida Deus já tinha despertado no meu coração e tudo contribuiu, né? Legal. Então, que bom, agora unindo a comunicação e a palavra de Deus é tudo perfeito. Ô Du, posso chamar você de Du? Pode, por favor, fique à vontade. Ô Du, nós nos conhecemos em uma outra fase das nossas vidas. E existiu uma mudança de lá para cá. Só que muitas vezes, naquela época, 12 anos atrás, 13 Isso. mais ou menos, né? 13 anos atrás, várias vezes eu me perguntei, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Quem eu sou? Por que eu estou vivendo isso? E eu tenho certeza que muita gente passa por isso, em vários momentos da vida. É muito complicado assim a gente chegar naquele ponto que a gente entende realmente o que Deus quer da gente. E quando a gente entende isso, as coisas começam a mudar. Mas até eu entender isso, é um processo, né? Que eu preciso entender o meu posicionamento hoje. Sim. Como que a gente consegue entender melhor isso pela palavra de Deus, Du? Provérbios 16:4. Eu falo muito isso, muito. Talvez... Eu digo sempre que o meu texto, né, o texto da minha vida é Jeremias 29:11. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Isso marca muito a minha vida. Mas Provérbios 16:4 também é um texto muito importante. Deus fez tudo com um propósito. Né? E Miles Monroe diz assim, a pior tragédia da vida não é a morte. A pior tragédia da vida é quem acordou hoje, e não sabe por que acordou. Há uma crise de identidade no mundo. As pessoas estão passando dificuldades interior, né, dentro do seu coração, dentro da sua alma, crises terríveis porque não sabem o que são. Porque realmente estão aqui, mas não sabem o porquê estão aqui. De alguma forma, nós precisamos aprender e entender que nós nascemos com um propósito. E a Bíblia define muito claro isso, que nós temos um propósito. Deus nos fez com um propósito. Eu brinco na igreja, Bruno, o seguinte. Você quer entender melhor isso? Faz o seguinte. Chega agora na tua casa. Não façam isso, tá, gente? É só uma brincadeira aqui. Tira a sobrancelha e tira os cílios. E depois vai correr na marginal. Dá um pulo na marginal e corre. Mas soa. O máximo que você puder. E você vai ver o que é propósito. Porque até então a gente não entendeu muito a importância da sobrancelha e dos cílios até a hora que não tem nada que proteja os nossos olhos. Então, tudo que Deus fez tem um propósito. Está muito bem definido a função de cada coisa. Há um designer perfeito. E quando a gente entende isso, a gente passa a prosperar... A gente passa a prosperar de forma diferente, de viver. Eu não estou falando de prosperidade financeira. Estou falando de prosperidade de alma. Nós possamos, então, a viver de forma diferente. Nós podemos acessar outras coisas. Passa a ter sentido. Se acorde de manhã com sentido. Se acorde de manhã com um propósito. Isso muda tudo na sua vida. Mas o que é o propósito?
Propósito é exatamente aquilo que você nasceu para fazer. Vamos entender que há um propósito maior. Deus, em seu propósito maior, que é salvar a humanidade e trazer esse povo para si, para viver a eternidade com ele, restaurar o Éden, ele também define em nós nossos propósitos. Eu chamo isso de propósito maior. Nós temos um propósito que serve um propósito maior. O Salmo 139 é incrível. O salmista ele está apavorado, vou já usar essa palavra, né? Porque ele passa a entender quem Deus o fez para ser. Ele vai dizer que os seus dias foram escritos num livro, e ele começa a dizer que forma linda que o Senhor me criou. Ainda não existia nada em mim, e o Senhor já sabia os meus dias. Então o propósito é exatamente o que nós nascemos para fazer, para servir esse propósito maior. Cada um, logicamente, dentro da sua característica. Cada um, logicamente, dentro daquilo que Deus colocou, a semente que Deus colocou dentro de você. Parece difícil de entender isso, mas não é difícil. E não apenas de entender, não é difícil de viver isso. Né? Um exemplo muito claro é a minha vida. A minha vida é um exemplo claro, você me conhece. Né? Eu fiz rádio em 2012. Eu acho que eu me formei em rádio em 2012, 2013. Nós estamos ficando bem velhos. Né? E minha mãe, na época, viva, ela falava assim: Eduardo, por que você está fazendo rádio? Você nem trabalha no rádio. Mãe, é um sonho. Mãe, é um sonho. Aí eu fui pro rádio, fiz o rádio, curso de rádio, fui até o final. Trabalhamos um pouco junto no rádio, depois saí do rádio. Aí depois me formei em comércio exterior. Todo mundo perguntava, por que você está se formando, fazendo uma faculdade e tal? E depois fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E todo mundo, até eu às vezes eu me perguntei, por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Por que eu estou gastando tempo com isso? Me formei em comunicação, vou chamar o comércio exterior de uma qualificação na área de administração e após em pessoas. Né? Em tese, eu não precisaria disso. Né? Agora eu estou fazendo outra faculdade de teologia para reforçar aquilo que eu vivo hoje. Aí um dia eu parei, pera um pouquinho. Hoje eu sou pastor. Então, eu trabalhei na área, né? Em algumas áreas, fui gestor em alguns lugares, então eu usei também, lógico. Mas vamos trazer para minha vocação, para aquilo que eu nasci para fazer. Que é onde, você sabe muito bem, Bruno, quando eu estava fora desse lugar, eu não prosperava. Eu entrei nesse lugar e eu prosperei. E eu não estou falando de dinheiro, volto a falar, estou falando de vida. A alegria da mesa, de entender o propósito de vida, de acordar de manhã e falar, uau, eu estou vivo, que bom. Né? Hoje, no que eu faço, eu uso comunicação, eu falo para pessoas, inclusive ninguém imaginava que um dia a gente ia estar falando online. Né? Tem vídeos nossos, cortes que atingem 6, 7 mil, 8 mil pessoas. Né? Uso administração, né? E uso gestão de pessoas. Tudo, de alguma forma, colaborou para que eu pudesse viver aquilo que eu nasci para fazer. Esse é o primeiro ponto, talvez, e mais importante, de entender que todas as coisas vão colaborar, elas vão contribuir para que isso possa dar certo lá no meio e você possa entender o seu propósito de vida para servir um propósito maior. Vale lembrar sempre isso, Deus tem seu propósito. Né? Dudu, mas nesse tempo que você fez rádio, a questão da comunicação, fez comércio exterior, administração, tá fazendo sua pós em teologia, hoje você tem claro o que você faz a vida. Hoje você tem claro quem é o Eduardo Jardim, né? Quem é o pai, quem é o esposo, quem é o pastor. O que eu quero fazer até o último dia da minha vida. Hoje você tem claro. Mas quando isso não era claro para você, como que você lidou com isso e como que as pessoas podem lidar com essa situação? Porque é difícil ficar claro. A gente passa por momentos difíceis na vida, você sabe muito bem disso, eu sei também, que são momentos que a gente fica totalmente perdido. Sim. Como que eu faço para não ficar tão perdido assim? Porque perdido a gente vai ficar, não tem como. Sim. 2 momentos da minha vida que fizeram eu questionar, não tinha jeito. Primeiro, num momento de crise muito forte, eu tive crise de pânico por um tempo. Foi um momento muito difícil da minha vida. Porque chegava às 11 horas, 11h30, eu já tive batimento cardíaco, um batimento de treino de crossfit, em descanso. E ter que ficar internado por causa de crise de pânico. E um dia minha esposa olhou para mim e disse assim, Eduardo, você precisa se encontrar. Essa frase dela, assim, tem algumas frases que parece que Deus joga assim, você sabe que não é só uma frase, é Deus falando com você. Então foi muito forte essa frase.
O segundo momento é a morte dos meus pais. Que um acidente de carro, para quem não sabe, infelizmente perdi meu pai e minha mãe num acidente de carro, né? Eles antes dos 60 anos de idade. E para mim foi um choque muito grande. E na volta de casa, eu olhei para dentro do meu coração, né? Eu olhei para minha esposa, para o meu filho. Na época eu não tinha minha filha. Ela estava para nascer depois de uma semana, inclusive, né? E eu disse, agora eu preciso viver. Eu não tenho para onde correr. Meu filho não tem vô, tinha o vô da parte de mãe, né? Mas no caso de pai, não. Meu filho agora precisa de mim, minha filha que vai nascer precisa de mim, a minha esposa precisa de mim. Eu olhei para cima e disse, agora é comigo. Então eu precisava me encontrar. E eu aprendi muita coisa com isso. A primeira coisa que eu aprendi é que Deus já colocou uma semente dentro de mim. Já existe uma semente dentro de mim. O Salmo 139 diz isso. Ele escreveu os nossos dias no seu livro. Já existe uma semente em relação ao Bruno, ao Eduardo, a quem está nos assistindo. Já existe dentro de nós uma semente. Então, alguns pontos. As características que você tem, que eu tenho, não estão à toa em nós. Ser comunicador para você não está à toa. Essa capacidade que você tem de comunicação não é à toa. Logicamente que é um talento que pode ser trabalhado, desenvolvido, mas nós temos que olhar também que Deus colocou essa semente dentro de você. A capacidade de comunicação, a capacidade de empreender. Tem gente, eu não tenho tanto essa facilidade, mas tem gente que se uma criança chegar perto, ela sabe lidar com a criança. Você fala, tem gente que se pegar, se você colocar na minha mão algumas coisas para fazer um bolo, não vai sair um bolo. Eu posso um dia ficar bom, mas vai me custar muito. Tem gente que se pegar, faz o melhor bolo da vida. E quando você olha as suas características e passa a entender, peraí, Deus me criou. Já é um primeiro ponto. E você passa a respeitar as sementes que tem em você. Segundo ponto, o que te traz indignação? Muito usado hoje no mercado de trabalho isso, para os empreendedorismos, nas palestras. Mas o que te causa indignação? Por exemplo, na igreja eu tenho um sonho. Além da igreja, eu gostaria um dia de ter um trabalho voltado para crianças. Seja uma escola, seja... Bom, enfim. Às vezes não uma escola em tempo integral ou uma escola fundamental ou médio, não. Mas um auxílio, né? Por quê? Porque eu tenho uma indignação muito grande hoje, que é o abuso infantil. Isso, cara, me para, velho. Eu, quando vejo na internet, quando eu vejo postagem... Isso me machuca, tanto é que no trabalho que eu estou fazendo agora, eu acabei fazendo um tipo de projeto voltado para isso, para crianças, abuso infantil. Cara, já que eu tenho uma indignação, já que eu tenho um problema, eu tenho que ser a solução. Então, a característica, o que está trazendo indignação no seu coração, né? E o que você pode servir pessoas. No final de tudo, a questão é servir pessoas. Se eu vir a esse mundo e não servir as pessoas com o que eu carrego, falhei na missão. Então, se é comunicação, se é prosperidade financeira, agora sim, se é qualquer coisa, no fundo, eu tenho para servir o outro. E o mais interessante, né? Você tem para me servir e eu tenho para te servir. Uhum. Então, são 3 pontos que eu levo muito em consideração. Muito em consideração. Ah, mas eu queria uma revelação de Deus mesmo. Eu queria que Deus falasse. Olhe para dentro de si. Veja as características que Deus plantou em você. Eu acho que Deus, não falamos agora de Provérbios 16:4? Uhum. Tudo foi feito com um propósito. Vamos olhar para dentro de nós. O que Deus semeou em mim? Né? E quando eu entendo isso, eu já começo a sair do lugar. E depois é um processo. Né? Todo o processo. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Então, Deus, ele não pode mostrar tudo para nós, porque certamente, se ele mostrar, a gente atrapalha. Se ele mostrar como vai ser amanhã, talvez a gente vai colocar a nossa mão e vai atrapalhar. Então, as coisas vão acontecendo. Os amigos que eu tive, os relacionamentos que eu tive, as pessoas que passaram na minha vida, os trabalhos, os momentos difíceis, as tempestades, as provações, tudo vai forjando você para um propósito maior. Quando eu pego a minha história,
A minha história, hoje eu falo, nossa, como isso me ajudou. Nossa, mas foi horrível o que você passou. Foi muito difícil. Mas de alguma forma me ajudou. Algumas coisas, logicamente, eu não gostaria de ter vivido, né? Por exemplo, a morte dos meus pais. Eu não gostaria de ter vivido e nenhum momento da minha vida eu acho que eu vou né, gostar disso. Mas, de alguma forma, já que aconteceu, algumas coisas forjam a gente, né? Então, prestar muita atenção nesses detalhes. Faz sentido? Total. Você falou três pilares e o último para mim é fenomenal, que é a questão de servir, porque você falou exatamente o que eu falo às vezes e que eu entendo também. Ao final de tudo, não é por você. Sim. É sempre pelos outros. Sim. Quando você parou, olhou para o céu, falou, agora eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa. Não é agora eu sou eu. Não, eu sou forte. A gente não é forte por nós mesmos. Né? A gente é forte sempre pelo outro. E essas três características, três pilares, vou tratar como três pilares que você colocou. O primeiro, ele tem que ser observado muito por nós mesmos. Porém... Autoconhecimento. Porém, as pessoas falam. Sim. As pessoas falam, nossa, você é bom nisso. Caramba, seu bolo fica bom, hein? Meu bolo não fica assim. Sim. E a gente tem que estar atento a esses sinais, né, Edu? Puxa, nossa, cara, você fala bem, hein? Muitas vezes, as pessoas estão indicando aquilo que Deus plantou na gente. E a gente não se atenta, ou então a gente tem a síndrome do vira-lata. Não sou tão bom assim, não sou, mas não sou isso, não, imagina. E até se esconde, né? Vai se escondendo até, né? Parece que até some a pessoa. Se pudesse, sair correndo. E usa a Bíblia às vezes, né? Não, que Deus cresça e eu diminua. Tá aqui. Tá, mas eu sempre falo isso na igreja. Gente, sim, perfeito. Tudo é pra Ele, né? E pra servir as pessoas. Não tem. Só que a gente nunca vai ser maior do que Deus. Pode brilhar. Ele quer que você brilhe. A gente acha que um dia... Se a gente fizer um trabalho bem feito ou fazer alguma coisa bem feita, Deus vai sumir e a gente vai aparecer. Não. Fique em paz. Deus sempre será grande. Você nunca vai ser tão grande a ponto de ser... Não posso, estou sendo maior que Deus. Imagina, esquece. Isso aí é algo criado. E a gente fala muito, né? Como sentido de humildade, mas esquece. Deus quer que a gente realmente brilhe. A Bíblia diz brilhe. Vocês são sal e luz. Brilhe. Não se escondam. Né? Deixe o seu talento, deixe a semente que eu plantei em você prosperar. Né? Vou dar um exemplo aqui. A gente acha só que ministério, servir a Deus é pregação, louvor. Cara, um empreendedor que tem entendimento de quem é em Deus, dando trabalho para famílias, ajudando pessoas a sustentar as suas famílias, isso daí é um ministério lindo. É um ministério. É um ministério. Quando você entende quem você é em Deus, é um ministério. Né? O próprio trabalho, quando você entende que o trabalho sem Deus é cansativo mesmo. Mas quando você entende quem você é em Deus, o que Adão está fazendo lá no jardim? Deitado, tomando água de coco? Adão, eu quero que você dê um nome para os animais, você vai aprender já está trabalhando. Isso. Você precisa aprender a dominar tudo isso aqui. O trabalho com Deus é muito bom. O problema é que o trabalho sem a presença de Deus se transforma num caos na nossa vida. Mas quando nós estamos em Deus, a gente passa a ser abençoadores. Quando os discípulos queriam saber, né, se podiam sentar na direita, no governo, tal, eles não tinham muita noção ainda, não entenderam que esse reinado de Jesus é espiritual e eterno, né? A dinastia de Davi. Jesus fala, vocês não entenderam. O modelo de governo deste mundo é, me sirvam. Eu sou rei e vocês são meus súditos e acabou. O modelo de reinado do céu é, eu vou te servir. Então, não adianta. A gente precisa entender que tudo que a gente faz dentro do propósito que nós fomos plantados, prospera. Para a gente mudar a chave de quem está assistindo ou ouvindo, a gente começou falando sobre mudança de chave e a gente está continuando falando sobre isso. Para a pessoa que nos ouve ou nos assiste, precisa de sair de um ponto A para ir para um ponto B. Não, pode ser que eu tenha alguém numa crise muito forte, ou pode ser que alguém não, está tranquilo, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo na minha vida. Alguma coisa falta. Primeiro ponto é identificar o que você faz de melhor. Independente, porque ali começa o seu ministério. Eu colocaria uma coisa antes, que é o relacionamento com o seu Criador. Eu tenho um celular.
quem criou esse celular, eu não tenho dúvida que você tem também um celular, acho que da mesma marca. Sim. A gente não usa 50% da Não, capacidade do imagina. celular. Mas quem fez sabe o potencial que esse celular tem. Uhum. Deus sabe do nosso potencial. Então, se está escrito no manual, e se você pegar, vamos trazer Legal, vai. esses exemplos, Uhum. nós somos feitos por Deus. Criados, Salmo 139, gente, leiam, que está lá. O salmista é Davi, salvo engano, está assombrosamente impactado pela forma que ele foi criado e o que Deus fez na vida dele. Então, você foi criado por Deus. Se você foi criado por Deus, quem te conhece melhor do que aquele que te criou? Ele te deixou um manual. O manual do cristão é a Bíblia. Então, se você... Primeiro ponto, eu acho, né? Que a gente precisa se reconectar com o nosso Criador. Aqueles que estão distante dele, precisa se reconectar. Porque somente com aquele que te fez, nessa conexão é que você vai conseguir abrir. É como se fosse um canal, abrir e você começar a ter entendimento de quem você é. E depois, logicamente, aquilo que nós tratamos aqui. Saber exatamente as suas características. Saber o que foi plantado em você. Porque senão a gente está dando murro em ponta de faca, tentando uma série de coisas e fugindo daquilo que nós somos criados para ser. E aí não prospera. Porque Deus nos plantou no lugar, nós estamos querendo viver em outro lugar. Patina e não sai do lugar. Nós temos uma crise, Bruno, muito grande. Pode ter certeza que talvez nos próximos anos ainda a gente vai viver essa crise. Eu chamo dessa crise de crise de comparação. Porque nós temos uma rede social onde as pessoas postam a vida que não vivem ou vivem de forma momentânea e principalmente excluem os pontos negativos. Então quando eu vejo lá o Bruno e falo assim, meu Deus, eu quero ter essa vida do Bruno. Aí o que eu faço? Eu saio daquilo que eu fui criado para fazer para buscar viver a sua vida. Pronto. É a crise que nós estamos vivendo hoje. Pessoas querendo viver a vida do outro. A comparação. Fica comparando. Comparação. E quanto mais jovem, parece que isso é mais forte. Porque não tem uma identidade reforçada. Não está fundamentado. Eu demorei. Então, muitas coisas que eu vivi negativamente na minha vida, porque não estava enraizado essa questão. Eu demorei, eu precisei passar por alguns processos para entender. Então, muitos jovens deviam buscar primeiro se conectar e deviam buscar ajuda de pessoas que já passaram por esse processo. Não é sinal de que vai ser tudo bem, porque todo processo dói, às vezes, mas eles são importantes. O crescimento dói. Dói. Crescer dói. Qualquer forma de crescimento dói. É doloroso. Mas é necessário, senão não cresce. Aí depois a gente... não perfeito. A questão de colocar Deus antes, porque reconectar com o Criador é mais que uma necessidade. Seria uma coisa que não dá para avançar sem isso. Primeiro, saber quem te criou. Sim. Se você tem a certeza que Deus te criou, ok, agora vamos caminhar. Né? Aí você tem a questão das características, né? O segundo ponto daí, a questão do... Ixi, já me fugiu a memória aqui. Você falou característica, caramba. Você falou 3 pontos, né? A indignação. Indignação, isso. A questão da indignação, cara. É interessante quando a gente faz da indignação, a gente sempre começa a pensar em coisas muito grandes. Nossa, eu sou indignado com corrupção. Cara, mas para mudar a corrupção é trabalhoso. Tá bom, tudo bem. Você é um pinguinho no meio do mar. Exatamente. Já sou indignado com, sei lá, com a guerra na Ucrânia. Cara, são coisas tão distantes. Sim. Mas tem coisas que a gente pode ser indignado muito próximo de nós. Sim. Sou indignado com a fome. Tem tanta gente passando fome na vila do lado. Sim. Né? Sou indignado com as pessoas passando frio na rua. Tanta coisa que dá para fazer. Sim.
né? Que às vezes a gente fica nas redes sociais, principalmente no Twitter, que não é Twitter mais, né? Só tacando pedra, cara. Só tacando pedra. E a gente é indignado, mas não faz nada. E eu tava numa conversa há uns dias atrás com um pessoal e eles estavam indignados com uma coisa que estava acontecendo dentro da igreja. Eu não gosto de conversar sobre esse assunto. Aí eu falei, tá bom, o que a gente está fazendo? Isso. Se você viu o problema, Tá. você é a solução. O que você está fazendo? Porque é fácil a gente atirar pedra nos outros, cara. Mas é muito difícil a gente olhar pra gente e falar, caramba, eu não tô fazendo nada. Isso. É pior do que o cara que tá fazendo. Com certeza. É a questão de quando você vê um problema, você é a solução. Né? Eu não vou ficar falando na rede social, olha, o abuso, as crianças, sabendo que talvez ninguém esteja me ouvindo. Pode ser que alguma coisa ou outra possa ajudar de alguma forma, mas eu tenho certeza que nenhum governante está me ouvindo lá, nem me segue no Instagram para saber. Mas sabe aquele negócio que a fé sem ação é morta? Sim. Tipo, eu acredito muito que vai acabar com a fome, mas e daí? Eu tenho a fé que Jesus vai voltar, cara, e vai deixar tudo lindo, né? Vai ter o arrebatamento, né? Eu sou crente, eu vou com Deus, né? E quem ficar, ficou. Quem ficar, ficou. Mas, cara, a fé sem ação é morta. Então. Não tem como. Comece pequeno. Tem uma frase que eu gosto muito, pense grande, mas comece pequeno. Então, se você vai começar a atuar nessa área da indignação, nem que seja pequeno, mas comece. Né? Lá eu tenho um espaço Kids. Hoje é 50, 60 crianças por culto, até mais. Mas eu já estou de olho. Eu quero uma ampliação. Eu não quero só o espaço Kids também. Né? Esse é muito importante, a questão da criança conhecer Jesus. Acho que é principal, é primordial. Também eu quero ampliar essa visão Kids. Se a indignação é em relação ao abuso infantil, uma coisa que assim... eu também me preocupo muito, é uma questão de mudança de mentalidade das crianças que crescem num ambiente sem perspectiva. Ele chega aos 13 anos, ele olha para a direita, olha para a esquerda e diz... para onde eu vou? Para onde eu vou? Se a igreja conseguir trazer esse entendimento de propósito de vida para essas crianças, o quanto a igreja vai estar ajudando no desenvolvimento de grandes homens, de grandes pais, de grandes empresários, políticos, quem sabe, e que vão trazer algum tipo de mudança real. Exatamente. Interessante você estar falando isso, Du, porque pode ser que tenham pessoas nos ouvindo que sejam de igreja. Pode ser que não. E cabe para os dois. Cabe para os dois. Porque eu conheço algumas pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja, mas eu acredito em Deus. Tá no caminho, tá bom, começa. Começa. Sim. Mas mesmo só acreditando em Deus, sem ir na igreja, que não faz muito sentido isso, porque quem realmente acredita em Deus e entende a palavra, vai na igreja. É um corpo. Independente. Mesmo assim, você pode ter esse olhar na sua casa, dentro da sua casa, o mesmo olhar que você falou, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, né? Dentro do ambiente que você convive, pode ser um ambiente de uma comunidade, de vizinhos, esse mesmo olhar. Não precisa estar dentro de uma igreja. E a pessoa que está dentro da igreja precisa lutar por isso também. Aí com peso até um pouco maior, porque é uma responsabilidade. Sim. As pessoas não vão à igreja só para sentir. A igreja é para servir, é o contrário. E as pessoas não entendem isso, né, Du? Não sei se você tem essa visão, se essa visão é uma visão pastoral, mas eu vejo que as pessoas vão na igreja para sentir, sendo que elas precisam ir para servir. Para servir. O culto, ele sempre foi entrega. A gente começou a mudar no meio do caminho, achando que o culto é receber. Né? Então eu vou na igreja para entregar. Né? Então a gente precisa aprender a servir. Não tem... essa é a base, né, da nossa vida. Mas essa mentalidade alcança em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja dentro da igreja, fora da igreja, porque esse é o projeto de Deus. Independente, nós estamos falando de dentro da igreja. É o projeto de Deus para a humanidade. As pessoas todas recebem. A Bíblia vai dizer o seguinte, um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5. O que tinha 2 multiplicou para 4 e o que tinha 5 multiplicou. Multiplicou não, né? Sim, multiplicar. De alguma forma. Eles ampliaram aquilo que receberam. Aquele que tinha 1, enterrou. Né? O que acontece com esse 1? Até o que ele tinha, ele perdeu. Para quem que foi? Foi para aquele que já tinha 10. Então, quando eu olho lá, primeira coisa, todos temos um talento. Todos temos uma semente dentro de nós. Né? Isso, em algum momento, vai ser cobrado. Na nossa vida, eu acredito até
que será cobrado por Deus, aquilo que Ele nos deu, né, como talento. E o que eu recebi, se é 1, se é 2 ou se é 5, precisa ser multiplicado. Eu preciso multiplicar isso. Sim. Então Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, eu tenho uma missão. Não adianta, eu nasci com um propósito. Acabei a carreira. A maioria de nós não acaba a carreira em vida. Levamos para o túmulo coisas que a gente devia ter deixado na terra. Paulo está dizendo o seguinte: o que eu vim para fazer, já entreguei. Já esvaziei em vida. Não vou levar para o túmulo. E então eu posso guardar a fé. Então, esse é um propósito que eu tenho muito forte no meu coração e eu acredito que todo mundo deve imaginar isso. Eu vou, não sei se vou morrer com 80, com 70, com 60 ou com 100, mas quando chegar o meu último dia, eu gastei tudo que tinha, que Deus colocou em mim como talento nessa terra. E o terceiro ponto que nós falamos é exatamente esse: servir. Servir. Né? Cara, como que eu consigo entender, como que as pessoas podem entender o seu propósito de servir? Porque servir, todos nós devemos servir. A gente pode ter características diferentes, né? Nós podemos ter, eu sou bom nisso, outra pessoa é boa naquilo. Nós podemos ter indignações diferentes. Eu tenho uma indignação, você tem outra. Mas o servir é para todos. Todos. E, mais uma vez, não é só para quem está dentro da igreja. Pelo contrário, para todo mundo. Todo mundo. Quando você entende que você tem algo para servir e passa a servir, aquilo passa a multiplicar. Né? A Bíblia é muito clara. Então, aquele que tinha 10 recebeu, aquele que tinha 5, né? Multiplicou para 10. Multiplicou para 10 e ainda recebeu mais um. Que é do cara que tinha enterrado. Então, Deus vai dar, esse daí é o princípio de mordomia. Conforme você aumenta a sua capacidade de ter mais, Deus confia mais para você. Sim. Essa parábola dos talentos, eu gosto bastante dela. E eu já li, já reli, já até estudei um pouco sobre ela, que eu acho uma parábola fenomenal. Que, na verdade, é assim, como você disse, né? O Senhor, Ele entregou algo pra gente. Ele entregou. Só que nessa parábola, Ele está querendo mostrar pra gente que a gente não tem que guardar. Tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar. A gente não pode doar. Olha que interessante, cara. A gente não pode dar, porque teve um outro cara no meio aí que ele deu. Né? Foi isso, né? Não, ele enterrou. Tem mais um. Não tem? Não, um multiplicou, os dois multiplicaram e um enterrou. Que é o de um. Ele enterra o seu talento. O que deu... E ele fala assim: eu enterrei porque eu tive medo. Sim. Eu tive medo que o Senhor ia me cobrar depois. Então, daí Deus fala, o Senhor no caso, né? Se você sabia que eu era rígido, por que você não multiplicou isso? Sim. Né? Então, você precisa multiplicar, é a sua semente, é o seu ambiente, é o lugar que Deus te plantou para estar. O lugar que Deus te plantou para estar é o lugar que você vai receber nutriente necessário, provisão, é o lugar que você vai prosperar. Né? Então, nós precisamos encontrar esse lugar. E parece difícil, porque a gente batalha, né, o dia inteiro com informações, pessoas, são crises, são traumas, o mundo, né, de alguma forma, um monte de voz assim tentando nos impedir. Sim. Mas é possível. Dudu, para a gente mudar a chave, então, no momento que a gente está passando, em um momento, num ponto de inflexão da vida, você acredita que usando esses 3 pontos e clamando a Deus, buscando a Deus de qualquer forma? Conexão com Deus, né? Entender que você foi feito com um designer, com um propósito, e você vai aprender a ressignificar mesmo. Né? Eu sei que algumas palavras hoje usadas, elas estão meio que... parece papo de... Né? Não, mas na verdade a gente precisa dar sentido, mas dar um novo sentido para que a gente viveu. A gente viveu coisas terríveis, algumas pessoas. Algumas pessoas podem estar nos ouvindo e foram abusadas. E o que ela vai fazer com isso? Ela pode carregar como trauma o resto da vida. Ou ela pode pegar essa informação que foi triste, mas já foi, infelizmente, e dar um novo sentido. Transformar isso num combustível. Né? Então é uma indignação que você tem, vamos trabalhar com isso. Né? Vamos ajudar outras mulheres, vamos ajudar outras crianças. Vamos servir a terra através daquilo que... Eu não estou dizendo que Deus deu isso. Né? Esse trauma, esse momento difícil, não. Mas a gente precisa aprender a ressignificar mesmo. Né?
E eu acredito que esses 4 pontos, vamos trabalhar com 4. Conexão com Deus, entender as suas sementes, né? Entender as suas características, né? A própria indignação, aquilo que, puxa, que dói no meu coração, né? E o último fugiu agora. Servir. Nossa, esse é o principal. Servir as pessoas, o que eu tenho para servir as pessoas, isso já vai dar um norte para a minha vida. Lógico que depois vai vindo outras coisas que vão te ajudando, que vão... a própria vida, né? As próprias... É como se fosse um quebra-cabeça, vai juntando, né? E as coisas vão acontecendo. Não estou falando de destino. Estou falando quando você entende o lugar que você está, realmente as coisas vão se encaixando. Mas esses 4 pontos vai ajudar muito, muito mesmo a pessoa já ter um direcionamento em relação a uma vida com propósito. Ontem eu estava num treinamento e eu sempre falo que a gente precisa primeiro, claro, tudo isso que você falou, mas a gente precisa entender também o lugar que nós estamos. Entender quem eu sou, o lugar que eu tô, o que eu tenho, o que eu faço. Precisamos nos colocar no nosso lugar. Eu chamo isso de viver a sua estação. Sim. Por quê? Porque eu demorei para entender isso também. Então, esse espírito de comparação que a gente falou em algum momento tem feito as pessoas a não viverem as suas estações. Ela viver a estação do outro. O querer viver do outro, na verdade, porque você não vai conseguir. Então, um jovem de 20 anos, quando ele olha para mim agora, com quase 40, ele vai dizer assim: eu queria ter a vida que ele tem. Né? Eu queria viver o que ele está vivendo. E ele pode querer pular etapas. Ele está no inverno. Quem sabe? Eu estou no exemplo, me usando como exemplo, mas assim, eu estou no outono. Eu estou colhendo já frutos. Né? E ele está aqui começando a sua vida. Está no inverno. E o inverno é duro, cara. Porque é frio. Parece que nada prospera. Nada, não tem beleza. Aí você fala assim, não, a boa é a vida do Bruno. Mas não sabe que o Bruno já passou pelo inverno. E o que acontece com a árvore no inverno? As folhas vão embora, ela fica sem folha, ela fica sem nada, né? A maioria delas, eu acho. Por quê? Porque ela concentrou todos os seus nutrientes na raiz. Por quê? Ela não pode morrer. Então ela concentrou lá a sua força para suportar o inverno. Por isso que ela não tem beleza. Então ela está decidindo agora reforçar o que ninguém está vendo. O pastor Marcos Borges Scott ele diz uma frase muito forte: o anonimato é a escola da formação da identidade. Legal. E esses momentos que ninguém está vendo, onde é o inverno difícil, é o momento que Deus está formando você para prosperar, para frutificar. Vai chegar a primavera, vai chegar o outono, vai chegar o verão, vai chegar todos os processos, acontece. Porém, você não pode pular o inverno. Eu preguei essa mensagem há uns 2 anos, compreendendo o inverno. E eu pude entender quem eu era. Então, eu não vou ter a vida do Bruno. Porque o Bruno tem os seus processos. Ele já passou por coisas que talvez eu ainda não passei. Entendeu? Então, não adianta eu querer a vida dele. Não adianta. Eu preciso suportar o inverno, entender a minha estação, viver o momento, olhar para mim. Não é o momento de eu prosperar. Sim. Vamos trazer isso para a vida. Vamos trazer isso para o dia a dia. Financeiramente, vamos trazer para finanças. Quando você entende isso, olha, o momento não tá para ganhar dinheiro. Não tá sendo bom. O que você faz? Você economiza. Você economiza, você aprende sobre finanças, você lê livros sobre investimento. Não é a hora de você gastar. É a hora de você fechar a casinha com... Não sair de casa. Você não sai de casa. Você não vai em restaurante, você vai em lanchonete, vai em lugar nenhum. Lógico, você não se mostra para ninguém. É o inverno. O que acontece com José? José, o faraó tem o sonho. E José, então, faz com muita sabedoria, traz discernimento para o sonho. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. O seguinte, primeiro as vacas gordas, depois as vacas magras. O que nós vamos fazer agora, então, nas primeiras? Vamos comer. Vamos aproveitar, porque depois vai vir uma crise e a gente não vai aproveitar. Nós vamos nos organizar na prosperidade para viver um momento de escassez.
Então isso é sabedoria. Quando a gente entende a estação. Então, o momento que eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou usando o exemplo do dinheiro, né? Mas pode ser qualquer coisa. É a hora de eu guardar. Porque a estação vai mudar. Pode ser que em algum momento da minha vida eu passe pelo inverno de novo. Mas se eu fui sábio na estação onde tinha muito fruto, eu aprendi a guardar, eu aprendi a reservar, eu aprendi a investir. Então eu não vou passar pelo inverno com muita dificuldade. Mas qual que é o nosso problema? A gente não entende a estação que a gente está. A gente não tem discernimento muito claro do momento que eu estou vivendo. Então eu quero ver a vida do Bruno. Aí pronto, cara. Para mim hoje, gente, o que eu vou falar não é científico, não é comprovado. Então é uma opinião minha, não precisa ser a opinião de todo mundo. Muita gente doente emocionalmente. Por causa desse espírito de comparação. E carente, né? Carente, então nem se fala, né? Oxe. Tudo carente. Você não entende onde você está. E como você não entende onde você está, você quer ver a vida do outro. Du, é tudo muito importante e eu sempre convido as pessoas para assistirem novamente o vídeo ou então ouvir novamente o podcast. Com calma, prestar atenção. Porque tudo que você trouxe aqui são coisas que todo mundo passa. Não é uma coisa assim que você está falando assim para aquela pessoa. Não, todo mundo passa por essas situações, né? E também as pessoas podem te procurar na igreja, Du. Como que funciona a igreja hoje? E que cidade, né? Terça-feira às 20 horas. Na verdade, nós estamos mudando o culto de terça para quarta-feira às 20 horas, né? Porque para tempo de divulgação, para dar um intervalo maior entre domingo e ficar no meio da semana. Ficar no meio da semana. Então, quarta-feira às 20 horas e domingo às 19 nós temos nossos cultos, né? Eu não lembro o nome da rua, acredita? Ah, não, lembro sim. Luiz Gonzaga Rocha, 21. As pessoas falam Maison, outros falam Maison, é o antigo Maison ou Maison, tanto faz. Fica em frente à polícia lá. Polícia Rodoviária da Raposo. Da Raposo, né? Inclusive a cidade é por causa disso, né? Ela está na Raposo Tavares e como a Raposo passa na cidade toda, a gente colocou esse nome. E também pode nos procurar através da rede social e eu fico na igreja, eu trabalho na igreja às vezes, como eu tenho que alternar horários. Por causa que eu tenho outro trabalho, é bom entrar no WhatsApp. Eu acredito que o WhatsApp está na bio do Instagram. Se não tiver, eu vou pedir para pôr hoje, né? E lá você pode entrar em contato, o secretário da igreja pega e fala e a gente marca. Mas é sempre importante, né, Du? Eu sempre falo isso, sempre. Procure uma igreja. Se você se identificou hoje com o Du, se você achou legal, se você se identificou com o jeito de falar, tá ótimo, ali é um caminho, mas vá. Sim. Vá para a igreja. Pode falar. Até por causa dessa troca de informação. Exatamente. Você acaba se reunindo, lógico, não tem jeito, são mais de 400 pessoas. Então você não vai ser amigo dos 400. Não, mas você vai ter dentro de alguns relacionamentos essa troca de informação. Pessoas que viveram, que você não viveu, e a gente vai se ajudando. Tem problema? Tem. Todo lugar tem. Eu tenho uma raiva. A turma chega e fala assim, saí da igreja porque não gostava de fulano. Filho do céu. Não fica lugar nenhum. Claro que não, né? Não tem essa, gente. Então, vá na igreja. Vá onde você se sinta bem. Né? Hoje, lá no Maison, eu falo Maison, lá na igreja Cidade, IEQ Cidade. É uma igreja... não é nova a igreja, mas o prédio sim, né? Sim. Há pouco tempo, quanto tempo vocês estão lá? Eu acredito que 4 meses. 4 meses. Em março, então 4, 5 meses. É um lugar fácil de estacionar, facinho de estacionar, fácil de chegar. Temos 2 estacionamentos privados. Grande, então assim, vá conhecer, pelo menos vá visitar. Mas principalmente quero falar com você que deixou de ir na igreja. Vá visitar essa igreja, eu tenho certeza que você pode se encontrar, pode deixar um local bacana. E eu sempre ouço um pessoal que a gente acompanha, né? Aqui na cidade, alguns pastores, não está sentindo de ir, vai se sentir. Vá na carne, né? Vá na carne, vai se sentir. É que nem perdoar, é uma decisão, não tem jeito. Não estou sentindo de ir, não faz sentido. Só vá, pega o carro, vá com frio, vá de qualquer jeito, mas vá. Porque ali eu tenho certeza que você começa a encontrar caminho, ver verdade, gente, isso é formidável, isso é necessário para a nossa vida como um todo. Está também debaixo da palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus. Sim. Então você vai e fica ali... você fica vulnerável, né? Você deixa que a palavra de Deus entre no seu coração e isso é muito importante. É o alimento. Exatamente. Assim. Exatamente. Du, quero agradecer a sua participação aqui no podcast. Obrigado. A honra é minha.
Me perdoe, eu não sou muito craque nessas coisas. Imagina, foi ótimo. Mas quando eu recebi o convite, fiz questão de estar aqui, porque além de um amigo pessoal, Sim. acredito muito que Itapetininga precisa desses conteúdos, né? Exatamente. Logicamente que nós não estamos... não somos perfeitos, tem muita coisa que a gente precisa caminhar, claro. Porém, a cidade precisa. Exatamente. Precisa. Eu acho que Itapetininga, eu tenho orado muito, que Itapetininga tenha um encontro real com Deus mesmo, que a cidade possa ter uma transformação, um avivamento. Eu vejo muito potencial aqui. E sabe uma coisa que eu estava conversando com outro pastor agora de pouco, e eu queria aproveitar esse momento e falar com você que nos ouve, nos acompanha. Existe muito cristão, existem muitas pessoas que acreditam, confiam em Deus e entendem tudo isso que a gente está falando, mas não se mostram, não falam. Existiu durante um período que as pessoas têm medo ou vergonha de falar que é cristão. E ser cristão, gente, é simplesmente você ter entendimento que Jesus é nosso Salvador. Independente se você é católico, se você... Você reconhece que você é falho e precisa de um Salvador. Só isso. E eu tô vendo também, ao mesmo tempo, algumas pessoas se mostrando, algumas pessoas saindo e falando sobre isso. E isso tem que ser dito. Então, se você que tá nos assistindo agora, ouvindo agora, você é cristão, fale que você é cristão. Mostre que você é um cara de bom caráter, que você é uma mulher de caráter e influencie as pessoas pro lado bom, pro lado que ser cristão é bom, que é legal, que tem pessoas boas, né? E tem pessoas ruins também. Sim, como todo lugar. Mas tem muitas pessoas boas. Então faça isso nas suas redes sociais. E o principal, para mim, é primordial. Procure uma igreja para você ter, pelo menos, aí a sabedoria, poder ouvir a palavra de Deus, entender cada vez mais o propósito de Deus na sua vida. Sim. E fica o meu convite hoje para ir lá, como eu vou lá conhecer, que eu não fui ainda, mas eu vou lá também participar de um culto lá. Fica o convite para você, para todos que estão nos vendo, estão participando com a gente. Estão mais do que convidados. E precisar de mim também, né? Extra culto ali. Deve ter o WhatsApp lá na bio do Instagram. E aqui é Cidade Itapê, né? Quem quiser também, nós temos o aplicativo da igreja. Legal. Né? Você pode baixar aí na sua loja, loja do seu, do seu celular, né? E aqui é Cidade Itapê também. E lá tem todo o conteúdo, desde mensagem, desde a pregação de domingo, é escrita, eu coloco lá, disponibilizo em PDF para a pessoa. E tem uma equipe também que, se precisar de ajuda, vai dar algum auxílio também. De todas as formas, você consegue se conectar com Deus. Seja pelo Instagram, pelo aplicativo, ir na igreja, mas faça. São ferramentas. Exatamente. Ferramentas que nós precisamos usar para o bem, né? Exatamente. Usar para expandir e levar a mensagem. Exatamente. Obrigado, Du. Valeu. Eu que agradeço. Gente, quero agradecer a você que ficou junto com a gente até agora. Como eu disse, ouça de novo, preste atenção no que o Du falou aqui e também compartilhe, tá? Se você sabe que alguém precisa ouvir o que o Du falou, ouvir um pouco mais sobre Deus, entender um pouco mais sobre o Evangelho, mande esse podcast para alguém também, tá bom? Um abraço, beijão no coração de todo mundo, gente. Até mais.